Olá, leitores e ouvintes do Campo Grande News, do nosso podcast. Estamos aqui com mais um episódio. E hoje o papo é sério e necessário, envolve conflitos familiares. Eu recebo a advogada Franciele Mendes Teodoro, ela que é especialista em direito imobiliário, registral e sucessório e tem uma trajetória sólida dentro e fora dos cartórios. A Franciele trabalha justamente com aquilo que muita gente evita olhar: imóveis mal resolvidos, heranças indefinidas e conflitos familiares que muitas vezes começam pequenos, mas acabam e podem, né, se tornando aí um problemão e até uma tragédia dentro das famílias. E a gente vai falar sobre como essas disputas por casas, terrenos e patrimônios podem destruir as famílias, mas principalmente como a gente pode evitar que isso aconteça. Franciele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. É um tema realmente que tem que ser falado, tem que ser dito. É uma quebra de tabu na sociedade e precisa ser falado. Isso é um tema que eu sempre falo nas redes sociais, é onde eu estou, que é um tema de mesa. É um tema de domingo que tem que ser jogado na família e conversado. Não é incomum a gente ver nos noticiários também muitas brigas familiares, né, que acabam, assim, às vezes em violência por conta de disputas e patrimônios familiares. Então, eu queria já partindo desses conflitos, por que disputas por imóveis e terrenos são tão comuns, assim, dentro das famílias? As disputas, quando envolve patrimônio, principalmente patrimônio financeiro, ele não é só, né? O que gera essas discussões com relação ao patrimônio, geralmente se desencadeia de uma emoção, né? Vem de um conflito emocional, vem ali de uma quebra de padrão. O imóvel, ele tem muito a ver com o pertencimento, né? De onde você pertence, de você é, qual é a sua família. E quando não tem essas questões bem resolvidas dentro de casa, quando você não sabe, né, qual é o seu imóvel, de onde ele veio, a sua história, isso gera vários conflitos patrimoniais. Né? A falta de organização traz para a família, traz para o lar essa discussão que começa pequeno, mas pode terminar, né, muitas vezes grave, até envolvendo, né, contato físico, agressões e discussões que a gente ver nos jornais, nos noticiários todos os dias. Todos os dias. Você falou aí em organização, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de regularização, de documentos. A falta de registro e a definição clara de quem é o dono ou de quem realmente pertence àquele patrimônio pode alimentar aí essas brigas familiares? Pode sim, né? Geralmente, quem não identifica, né? Quem não tem as divisas pré-definidas, quem não é dono, quem não tem essa sensação de pertencimento, acaba, né, virando uma discussão de todo mundo. Todo mundo se acha dono, todo mundo se acha responsável e quer opinar. Então, quando não se tem um dono apresentável, as pessoas elas começam a ditar as próprias regras, a colocar os próprios limites. Acontece muito, né, das famílias não ter essa divisão plena, essa organização e olha, eu sou o dono do imóvel, eu defino quanto que vai ser a construção, quanto que vai ser colocado, por exemplo, uma divisa, e isso acaba gerando conflitos familiares. Herança não resolvida. Isso também acho que é uma coisa que você deve trabalhar bastante. Por que uma herança mal resolvida costuma gerar mais conflito do que dinheiro até dentro da família? Mais uma vez, né, a questão ela patrimonial, quando se gera uma discussão patrimonial, nunca é somente por conta da herança, nunca é somente pela questão patrimonial. Sempre vem por trás, né, uma questão emocional que desencadeia sérias discussões. Por exemplo, aquela questão do pertencimento. Um imóvel, quando ele, né, pertence à família, e quando ele não está regularizado, ele começa a dar essas distinção. Ah, é meu? Não é? Ah, eu devo mais, eu pertenço mais, a fração é mais minha do que sua. Ah, meu avô contava a história que eu tinha uma porcentagem mais. Ah, um dia ele falou que ia deixar esse imóvel para mim. Começa aqueles achismos, né? E geralmente as questões não regularizadas, não discutidas, não organizadas, elas acabam virando conflitos invisíveis, e depois traz para o campo físico, começa a realmente a acontecer diariamente esse conflito dentro dos lares. E isso causa o contato, né? E isso entra num ponto que as pessoas quando as pessoas querem falar sobre divisão patrimonial ou cuidar disso antes mesmo do falecimento, as pessoas acham, acho que o maior conflito é falar sobre a morte, né? Entra nesse embate, assim. Mas é muito mais fácil resolver
toda a herança ou todo o patrimônio antes do falecimento, isso facilita para a família, isso evita outros conflitos? Com certeza. Você sentar e organizar, né? Organizar e definir como deve ser tratado. Primeiro, né? Vamos quebrar um tabu. Ninguém gosta de falar de morte, né? Isso, inclusive, eu já fiz uma pesquisa, muito mais os brasileiros, né, do que outros países, que já definem isso como realmente uma coisa mais usual, mais normal. Eles costumam até utilizar mais as ferramentas do direito imobiliário, da organização patrimonial, como colocar os imóveis dentro de uma empresa, dentro de uma holding, deixar definido quem são ali os empresários, os cotistas dentro do patrimônio. Isso fica mais fácil de definir como que deve ser tratado isso no pós-morte, né? Agora, quando não se organiza, quando não se define essa questão em vida, fica o achismo, né? Ninguém define como deveria ser. Acaba imaginando, né? E criando mesmo situações imaginárias. Ah, será que era assim? Como deveria ser? E isso gera a grande discussão familiar. E acaba sendo mais custoso financeiramente? Resolver isso depois do falecimento? Porque tem gente que acha que custa muito, por exemplo, fazer um inventário antes, né? Ou organizar isso pautado aí junto com o próprio direito. Sai mais custoso? Sim, tudo que não é resolvido no momento, ele vai somando encargos. Então, se você não para e não regulariza o inventário ali no prazo, que é os 2 meses após o falecimento, você já gera uma multa. Posterior a isso, vai somando-se irregularidade. Então, no início era só um inventário. Aí os herdeiros que já são definidos, as pessoas acham que a definição dos herdeiros, elas vão ser na abertura do inventário. E não. Né? O princípio, né, ali é que faleceu, aquele patrimônio automaticamente ele passa por os herdeiros legais que estão no Código Civil. E dali já gera uma pretensão de direito. Então, por exemplo, se essa pessoa que não fez um inventário, ela também falece, vai somar-se outro inventário. E aí, sucessivamente. Já teve caso de eu pegar uma situação, um imóvel que estava no nome de uma pessoa X e no final das contas eu ter que fazer 10, 12 inventários em um patrimônio. Então pensa um imóvel que é avaliado em 200 mil, onde soma-se 12 inventários. Esse patrimônio, no final das contas, vai gerar mais dívida do que uma pretensão de direito. Sim. Morar todo mundo no mesmo terreno ou no mesmo imóvel, sem nenhuma divisão formal, isso daí também pode ser um risco jurídico para essas famílias? Com certeza. A divisão, né? Eu falo, a falta de divisão, a falta de marco, né? Isso já é uma questão emocional, né? Eu acho que todos nós devemos pertencer a um ambiente, né? A primeira coisa que eu acho que deveria ser ensinado aos filhos é: filhos, comprem o seu patrimônio, tenham o seu imóvel. Isso é uma questão de pertencimento. É uma questão de, assim que você tiver condições, que você formar, que você tiver ali iniciando a sua vida adulta, pense nisso. É saudável você pensar no seu próprio patrimônio. Por quê? Estar dentro do terreno dos pais, primeiro, você tem que entender ali a autoridade. É do pai, é da mãe. Se isso é um imóvel, né, que já está, né, na falta de divisão de possíveis inventários, aí não se tem dono. Aí fica aquilo, não, é meu, é seu, é nosso, e a divisão formal ali dos muros acaba gerando conflito. Aonde eu posso construir? Até onde é o meu limite? Isso gera conflito no meio familiar. Então, essa falta de regularização e falta de divisa é um caso sério que tem que ser encarado com realmente um especialista, com um olhar atento às questões tanto patrimonial como emocional. Legal. Isso eu acho que envolve os relacionamentos também. A gente vê casos, por exemplo, de divórcios, que a gente já conversou com algumas pessoas, em que a pessoa vive com alguém, né? Elas têm vários bens, mas ela não sabe em que nome tá aqueles bens. Acha que tá só ali, por exemplo, no nome do marido ou no nome da esposa, e num possível divórcio, isso acaba virando um problema, porque na hora da divisão vai dividir o quê? Que às vezes os imóveis nem estão ali. Isso acontece muito, é recorrente. O que você diz para esses casais, por exemplo, que não têm conhecimento de um do patrimônio do outro? Como é que isso funciona na prática? Então, primeiro, é um caso muito recorrente. A falta, mais uma vez, a falta de conversa, né, de almoço, de tratar as coisas, a gestão patrimonial na mesa, né, trazer para a mesa. Na vida do casal. Na vida do casal, traz uma grave consequência, principalmente a falta de transparência. Hoje, os relacionamentos, eles iniciam, mas eles podem, sim, né, chegar ao fim. E aí, essa falta de controle do que cada um, né, adquiriu, também por contrato de gaveta, por questões negociais, elas têm que ser ditas.
Então, eu vejo a maior fragilidade, a prática jurídica que eu tenho é de casos realmente de um dos cônjuges não saber o que o outro tem, né? E se o outro comprava também por contrato de gaveta, aquele documento, se ela não tinha ciência, nunca vai aparecer. Então, na matrícula imobiliária, quem está ali é o proprietário. E é por isso que a gente traz sempre essa frase clichê. Só é proprietário quem está na matrícula imobiliária. O resto é tudo informal, é tudo contrato de gaveta e é um direito ali pessoal, que pode ou não ser discutido, mas não é um direito real. O direito real é quem está na matrícula imobiliária. Entendi. Então, por exemplo, um casal, vamos explicar na prática, né? Um dos cônjuges compra um imóvel. Se ele é dono mesmo desse imóvel, a outra pessoa vai poder requerer isso no divórcio. Caso contrário, ou isso não ficou bem explícito, assim, como é que isso funciona? Caso contrário, essa pessoa ela tem que ter a ciência. Então, diante de um divórcio, a primeira coisa que acontece é fazer a relação de patrimônio. Se a pessoa não tem ciências das informalidades, né, dos imóveis comprados ou adquiridos ali por contrato de gaveta, essa pessoa não vai ter ciência do imóvel. Então, quando se faz busca, por exemplo, de uma publicidade no cartório, de quantos imóveis estão no nome daquela pessoa ou estão no nome do casal, vai aparecer aquilo que realmente está formalizado, registrado. E o que está informal dentro de uma gaveta guardada, ou eles têm ciência e discutem entre si, ou eles não sabem e acaba não vindo a aparência, né, no divórcio. Que às vezes está no nome de terceiros, né? E nome de terceiros. E não chega à visão de um dos cônjuges e acaba não entrando na partilha. Entendi. Quais sinais indicam que uma briga por imóvel está saindo do controle dentro da família? Quando passa, né? Quando não se analisa somente a divisão patrimonial, as questões que ditam o direito e começa a ir para questões emocionais, o que acontece muito. É muito usual as famílias, diante de um divórcio ou diante mesmo de uma partilha de bens de inventário, sempre no luto procurar culpados, né? Ai, mas morreu porque essa pessoa não cuidava. Ah, mas aconteceu porque essa pessoa não estava presente. E sempre, né, quem tenta achar culpados acaba condenando inocentes. Então, ali, no momento do óbito, que eles estão sensíveis, ou eles focam na questão legal, na questão patrimonial, que a lei diz, ou eles acabam entrando realmente na questão emocional, de quem tem mais direito na visão deles e não na visão do judiciário, por exemplo. Porque deixar para resolver depois quase sempre sai mais caro, emocionalmente e juridicamente. Sempre. A emoção, principalmente, né, o abalo que essas famílias têm de não regularizar o imóvel no momento certo. Então, essas famílias, elas acabam gerando uma dor emocional e acaba gerando... E quando não tem a solução de imediata, não tem o olhar de um especialista para resolver o quanto antes, né, ainda na via extrajudicial do conflito, acaba se postergando. E uma questão que você poderia resolver, solucionar, tanto no aspecto patrimonial quanto no emocional, em 45 dias, pode se estender aí por 5 anos. Então, imagina só, 5 anos você ficar ouvindo, porque tá no judiciário, porque a partilha, porque... E aí, aquele imóvel, ele vai ficando cada vez mais... desvalorizado, ele vai ficando cada vez mais desvalorizado e vai perdendo valor e a emoção ela vai aumentando, porque é isso, o imóvel vai perdendo valor, mas a emoção vai criando cada vez mais conflito, vai criando cada vez mais conversa e a resolução cada vez mais distante e fica mais caro resolver tanto emocionalmente como patrimonialmente. Perfeito. Agora, se tratando de organização, existe um momento certo para a gente organizar o patrimônio ou esperar a morte é o maior erro das famílias? O maior erro é esperar o fato acontecer para só então buscar a solução. Então, o extrajudicial, né, a organização do patrimônio ainda na via extrajudicial, requer que a família tenha esse contato, tenha essa conversa, tenha essa formalidade de olhar, né, para o dono do imóvel e falar como que você quer que fica definido a sua partilha. E como isso vai ser respeitado, né? Porque também eu já vi, né, muitos casos na prática do filho ou dos filhos acharem que eles têm direito de ditar, né, o que o pai ou não deve fazer com os bens. E não é bem assim. Enquanto ele tem o poder familiar, ele tem o poder sobre o seu patrimônio, a definição de vender ou não o patrimônio é uma escolha pessoal. E organizar também. Mas trazer essa responsabilidade de que se organiza em vida
né, consegue gerar uma paz, né, uma paz mesmo existencial e não um conflito para se resolver depois. Para ninguém ver filho brigando depois, Exatamente. Né? Eu tive um caso que eu quero até, né, falar aqui um pouquinho para vocês, contar para vocês, é a questão mesmo de um casal que eles não tinham filhos. Eles viveram ali 20 anos, eles não tinham filhos, mas a mulher, ela tinha 3 filhos. Né, do antigo casamento. E nisso, no momento ali do óbito, né, dela, que ela partiu primeiro, no momento do óbito, os filhos automaticamente, né, foram lá e tentaram tirar esse cônjuge do imóvel. E gerou-se ali uma discussão. Não, sai, esse imóvel é nosso, vamos fazer a divisão. E não respeitaram, né, as questões ali do cônjuge. E é isso que acontece, né? Eu fico pensando se essa mulher tivesse ali observado, tivesse trazido à tona, né, o desejo, olha, eu quero que o meu marido fique, vamos fazer ali uma organização, até mesmo doar para esses filhos, mas deixar instituído um usufruto, né? Deixando ele usufruir o imóvel até falecer, seria o ideal. Mas o que aconteceu? Ele teve que buscar o direito dele na justiça, então ele ficou sim no imóvel, porque tem o direito real de habitação do cônjuge, mas isso gerou um conflito, gerou uma dor, né? Aqueles filhos que antes tratavam ele bem, né? Tratava ele bem, no final das contas, já não quis mais aceitar a situação que a mãe, né, já tinha acordado. Isso acontece, né? O que quando você deixa para depois já não é mais sua opinião, é a opinião das pessoas que estão ao redor. E essa história mostra como o direito imobiliário e a advocacia extrajudicial podem evitar esses conflitos, né? Sim, a organização, né, o direito extrajudicial, o cartório, ele está aí justamente para ajudar a definir em vida como, né, o patrimônio deve ser partilhado. Por exemplo, com instrumentos da doação, como também a própria partilha em vida, né, e também gestão patrimonial, como colocar o patrimônio dentro de uma empresa, definir ali quem são os empresários, quem são os cotistas, como isso vai ficar distribuído, colocar, sim, cláusulas de usufrutos no caso de doação, né? E uma coisa que eu vejo muito é que o proprietário, ele acaba falando, será que eu vou perder? Será que eu vou perder o meu poder sobre o meu patrimônio? Não, existe a doação com cláusulas específicas que mantém, né, esse patrimônio na administração dele, sobre toda a decisão dele, até o momento do falecimento. Então, para isso que o direito imobiliário extrajudicial e o direito imobiliário tá, para localizar ferramentas passíveis de solucionar o seu problema ainda na via extrajudicial. Perfeito. Acho que isso entra nessa coisa da prevenção prática, né? Então, o que pode ser feito hoje para resolver esses conflitos antes que eles virem processos longos? Primeiro, trazer as questões imobiliárias à mesa, né? Trazer a partilha, a organização, como esse imóvel ele deve ser gerido após o falecimento, trazer essas questões, né? Até mesmo de dívida, olha, existe uma dívida no patrimônio para a mesa e, a partir disso, procurar um especialista, né, estratégico nessas questões imobiliárias, onde vai definir quais são as ferramentas, até mais em conta, né, para solucionar as questões da organização familiar. E claro, uma das especialistas é a Franciele. E eu queria que você contasse também um pouquinho da sua trajetória, né? Advogada, mas é também corretora. Em que momento esse universo do direito imobiliário te brilhou os olhos, assim? Você falou, não, eu vou trabalhar com isso. Porque é trabalhar com conflito e muita dor de cabeça também, né? Muita dor de cabeça. Mas quando você passa por isso na prática, você realmente entende a necessidade das pessoas. Eu, com 15 anos, iniciei minha trajetória no cartório de registro de imóveis e comecei a entender um pouquinho sobre o mercado imobiliário, o que era registrar, o que era imóvel, o que era matrícula imobiliária. Mas o que trouxe eu para essa profissão justamente foi o desafio com a minha mãe. A minha mãe, ela teve uma AVC e ela esteve em coma por 60 dias. Durante esse período, eu tive que realmente administrar, tive que cuidar do patrimônio dela, tive que entender, né, que a situação que ela iria sair de lá, ela não poderia ficar com um patrimônio gigantesco, um imóvel que não iria trazer acessibilidade para ela, e tive que definir como seria, né, a organização patrimonial dela, mas na dor. E eu entendi que o momento certo de regularizar é antes, de organizar antes. Não sabia que tinha uma dívida enorme no imóvel, isso não foi colocado na mesa. Então, durante ali a trajetória de regularização do imóvel na minha mãe, eu descobri que a casa não estava averbada, que o imóvel estava com dívida e eu tive que vender o patrimônio a preço de banana. Então, um imóvel que valeria ali 250 a 300 mil, ele foi vendido em torno de 90 mil e esses 90 mil foi o que ela teve para
ter um novo imóvel, construir uma nova casa menor para ela enfrentar as dificuldades, né, da nova situação da saúde dela. Então, eu não desejo isso para ninguém, justamente porque eu passei. E após isso, né, saindo do cartório, entrando nessa área como corretora e também como advogada, entrando nessa fase de corretoria de advogado, eu comecei a definir, né, qual seria a minha atuação. Então, evitar conflitos e trazer realmente a importância da regularização é o meu papel, é a minha missão quanto advogado imobiliário. Quando você vê algum conflito sendo resolvido e todo mundo saindo bem, é satisfatório? Super, né? Tem alguma história que te marcou? Tenho, sim. Tem uma história muito marcante. Algumas, né? Acho que assim, a maioria delas... Eu acho que nesse caso sempre é marcante, Sempre é marcante. Mas tem um caso mesmo de uma questão... por isso que eu falo, lidar com a regularização imobiliária é uma questão muito emocional. Teve um caso de um imóvel que ele foi adquirido por um senhor que pagou 3 vezes esse imóvel, porque esse proprietário registral, ele era um pouco difícil, né? E ele acabava esquecendo que o cara estava pagando, ou até mesmo de má fé. Então, ele foi acabando ali pagando esse imóvel. E toda vez que ele se achava livre, né, e achava que iria ter sua escritura, surgia uma nova questão. Diante disso, ele acabou tirando a própria vida. Ele se matou no próprio imóvel. E os filhos cresceram com essa dor. A mãe e os filhos cresceram com essa dor. E após 48 anos, eles procuraram, porque eles queriam ter o direito a essa documentação, eles queriam ter a regularização imobiliária no nome deles, era uma questão de honra. E a gente, analisando o caso, conseguiu ali se atentar ao direito através da usucapião. A usucapião, ela transforma o direito, né, a posse, em propriedade. Então, as pessoas acham que, eu não tenho um documento, mas eu tenho recibo, eu tenho um contrato. Isso pode se transformar em propriedade através do instrumento da usucapião. Então, o usucapião é muito mal visto, acha que é só para tomar imóvel de alguém, mas não, é regularizar o imóvel através dos instrumentos pertinentes aí na legislação. Perfeito. Acho que a gente pode até fazer essa pergunta para a gente ter esse corte que eu achei bem bacana e vai explicar muito. As pessoas olham torto para o uso capião, mas explica para a gente, né, numa linguagem simples, o que é o uso capião e como ele pode ser realmente benéfico nesses processos patrimoniais. A usucapião é um instrumento de transformação de posse de um direito de fato, né, um direito que a pessoa tem, porque cuidou, porque zelou, muitas vezes até comprou, tem um recibo mal feito, tem um contratinho ali que não tem um reconhecimento, ou às vezes o reconhecimento também não traz ali um direito existencial, e a usucapião, ele pega esses documentos, eles pegam essas provas e transforma ela em propriedade. Então, a ação de usucapião, ela serve justamente para isso, para transformar aquele período de 5, de 10, de 15, de 20 anos em propriedade através de ferramentas como a usucapião judicial e também a usucapião extrajudicial. Então, é muito importante as pessoas saberem que dentro do cartório já se pode utilizar a usucapião como uma ferramenta de regularização. Então, faz a ata notarial com as provas ali do imóvel, de água, de luz, até mesmo recibos de construção, transforma isso num direito real, comprova através de testemunhas dentro da ata notarial e leva-se ao cartório para registro de imóveis. Perfeito. Para famílias que já convivem com brigas por conta de imóveis, qual é o primeiro passo para evitar que isso piore na sua dica? Primeira coisa é procurar um especialista de direito imobiliário e faça uma análise detalhada e defina quem são as partes envolvendo um conflito. Quando você se entende quem é o proprietário, quem são os possuidores ou quem são as pessoas que possivelmente têm um direito, consegue identificar na ordem quem são as pessoas que vão participar de uma possível reunião e estipular, né, como isso pode chegar, como pode resolver as questões que muitas vezes não é patrimonial, realmente é emocional. Então, essa conversa de ter um especialista e até mostrar para a pessoa o outro lado. Porque às vezes essa pessoa só olha assim, eu tenho um direito e eu vou brigar por esse direito, mas e o dever? Né? Existe um dever de pagar. Existem questões, por exemplo, de dívidas no imóvel. Então, quando você assume um direito, você também tem que assumir um dever. E quando a pessoa olha para o dever, muitas vezes ela acaba entendendo, opa, então o negócio não é tão simples assim. Então, um especialista, ele dá transparência às questões imobiliárias e define o que deve ou não ser feito e também os prazos, né? Como eu disse, como eu trabalhei aí há 15 anos, como eu trabalhei
praticamente 15 anos em cartórios de registro de imóveis, eu já sei demonstrar para essas pessoas que no cartório existe ferramenta que muitas vezes as pessoas não sabem, pouco explorada. Existem instrumentos que pode trazer como a uso capião, como a adjudicação compulsória, que às vezes a pessoa tem um contrato e um recibo, transforma isso em escritura pública de transferência. Então, existe a ferramenta no extrajudicial, soluções mais rápidas, menos burocrática, que vai trazer efetividade para o seu direito dentro do cartório. A partilha já foi feita, certo? Os filhos já... O inventário foi feito, a partilha foi feita, cada um está com seu patrimônio após o falecimento de algum familiar. Mas surge um outro filho, requerendo aí também o seu direito. Isso acontece? Isso é recorrente e a pessoa tem direito? Como é que isso funciona? Pode acontecer. Então, às vezes tem que refazer tudo de novo, a divisão de patrimônio? Então, a análise posterior, ela já vem com uma série de questões. Porque, por exemplo, existe um prazo temporal para essa pessoa procurar o seu direito. Mas, eu sempre falo, a análise do caso no momento do falecimento é muito importante. E principalmente para um especialista que consegue hoje rastrear, por exemplo, com ligações de vários órgãos, quem são os filhos. Muitas vezes a certidão, né, de nascimento ou a mesma certidão de óbito, lá, aquelas antigas, não vinha com essas informações. Porém, existem instrumentos que pode ser feita essa pesquisa, essa busca e rastrear. Então, o primeiro ponto é essa questão preventiva, de rastrear todos os possíveis filhos ou até pessoas que podem ter um direito a essa herança. E em segundo ponto, né, caso haja um erro nessa partilha ali, passado esse período, aí teria que ver se passou o período, né, de 10 anos ali, a pessoa teve o seu direito, realmente conseguiu buscar ou não. Aí teria que verificar essa situação na prática mesmo. Mas se aparecer, tem sim que refazer ou mesmo até devolver o patrimônio para esse herdeiro que ficou de fora. Tem métodos ali na lei que... Existem instrumentos capazes de definir. E acordos. Já teve casos mesmo que eu já enfrentei, por exemplo, de um herdeiro que apareceu de um inventário que não fui eu que fiz, mas aparecer e depois ser resolvido mesmo por pagamento. Olha, o valor que ele ficaria na época era tanto, atualizado seria tanto, vamos tirar e vamos pagar. Em resumo, assim, não precisa ter briga, né? Não. Nem antes, nem pós. Eu acho que se todo mundo buscar o seu direito, fica tudo mais fácil e menos custoso, né? Tanto emocionalmente quanto financeiramente. O conflito geralmente é gerado por falta de informação e transparência. Primeiro, de achar que pode mais que o outro ou ganha mais que o outro, e também a falta de informação dos deveres. Quando a pessoa sabe os seus direitos e deveres, ela também não entra em qualquer briga à toa. E a gente teve um caso, inclusive no fim de semana, né, que acabou em tragédia de uma família, que um filho matou o pai, né, mas há relatos também de que eles já tinham brigas familiares por conta de patrimônio. Isso é uma coisa que poderia ter sido evitado? A gente pode dizer que não, esse não foi a causa da morte, foi uma outra briga, mas houve relatos ali de familiares e testemunhas que tinham essas brigas. Isso talvez poderia ter sido evitado e a não chegar e não inflamar tudo isso que aconteceu? Sim, a organização em vida, né, ela traz essa paz, essa segurança de não gerar um conflito maior no futuro. Então, quando questões não resolvidas, principalmente no judiciário, principalmente envolvendo imóveis, aonde você, no caso ali, pelo que eu verifiquei, eles moravam no mesmo imóvel. Então, imagina só, você morar no mesmo imóvel, que a pessoa ter um conflito no judiciário, ter um conflito relacionado a imóveis, e isso não ser resolvido. Então, a bola, né, a brincadeira da criança foi o estopim que gerou o acontecimento trágico. Mas a solução imobiliária, ela poderia ter gerado a paz naquele assunto e gerar, nós estamos resolvidos. Cada um tem o seu patrimônio, a questão da divisão, né, de um achar que tem mais direito que o outro. Então, não que esse caso, ele venha ser influenciado por isso, mas ele traz à tona à sociedade que resolver a documentação imobiliária é algo muito importante. Então, não deixe que chegue a ponto de uma discussão, né, de um atrito familiar e muitas vezes vias de fato, né, chegar a gerar um boletim. É muita situação que acontece, pais brigando com filhos, irmãos brigando com irmãos, e a questão emocional gerada por trás dessa falta de pertencimento não é só o imóvel, mas é o que aquela situação gerou no campo emocional para essas duas partes.
É menos conflito, né? Menos conflito. Que acaba não aumentando aí. Com certeza. Perfeito, Franciele, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu espero que outras pessoas possam sanar suas dúvidas aí com você, entrar em contato. O seu Instagram é? É @Franciele Mendes Teodoro. Qualquer dúvida, tô super acessível no direct e também, né, posto ali bastante informações, bastante reels que traz à tona essas questões, né, imobiliárias, essas dúvidas. Tem algum WhatsApp acessível também? Sim, o WhatsApp é 6791031221. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Perfeito. Gente, é isso. Regularizar imóveis, planejar herança e buscar orientação jurídica não é luxo, é cuidado com a família e prevenção de conflitos. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.